Olá, moçada! Aqui professora Karina. A nossa aula de hoje vai abordar o último assunto do nosso segundo ano. Vamos nos basear no nosso livro-texto e, dessa forma, na página 271 do livro, vamos começar o capítulo 13, onde vai ser definida o sólido, esfera. Considere um ponto O e uma distância não nula, R. Então, aqui temos o nosso ponto O e aqui temos a nossa distância não nula, R. Chama-se esfera de centro O e raio R o conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores ou iguais a R. Então, vamos ver qual é a diferença entre essa definição e a definição de círculo. O círculo, nós temos um ponto O, temos uma distância não nula, R, só que no círculo a gente está trabalhando no plano. Então, quando a gente traça o círculo, nós estamos trabalhando com um disco, uma figura que não tem volume, uma figura que não pode ser preenchida por nada. Já na esfera, nós estamos trabalhando no espaço e não no plano. Então, essa distância R vai em todas as direções. Dessa forma, se nós fizermos um buraquinho aqui nessa figura, a gente consegue enchê-la de alguma substância, de algum líquido, e isso faz com que a figura possua volume. E aí, essa figura, esfera, divide-se em três partes. Na parte formada pelos pontos interiores à esfera, pontos interiores da esfera, que são aqueles cuja distância ao ponto O, ao centro, essa distância, é menor do que o raio R. Há os pontos que são da superfície esférica, são aqueles cuja distância ao centro são iguais ao raio. Todos esses pontos, A, B e etc., pertencem à superfície esférica, à casca da esfera. E, finalmente, aos pontos exteriores, por exemplo, esse ponto C é um ponto exterior à esfera, porque a distância deste ponto C ao centro O da esfera é maior do que o raio. Então, essas noções são muito parecidas com as noções de ponto e círculo que vocês já estudaram na geometria plana. Então, agora nós vamos, por meio deste exemplo que o próprio livro deu, fazer uma diferenciação muito importante entre a esfera maciça e a superfície esférica. Ele, para exemplificar, o livro para exemplificar isso, falou da bola de gude e da bola de ping-pong. A bola de gude, ela é toda feita de vidro, ou seja, tanto a parte exterior da bola de gude quanto a parte interior da bola de gude é toda preenchida. Então, essa esfera maciça, essa figura maciça que é a esfera, vai possuir volume. Nós vamos falar sobre a quantidade de material que forma essa esfera, essa figura espacial maciça. Já a bolinha de ping-pong, ela é formada apenas por aquela casquinha de fora, tanto que quando ela é jogada com muita violência, ela se quebra com facilidade. A parte interior não tem nenhum material. Nesse caso, essa parte branquinha que a gente enxerga da bola de ping-pong é a superfície esférica. E então, essa superfície esférica possui área, mas não possui volume, tá? Então, agora vamos ao primeiro exercício, exercício 62, que diz que em uma esfera de centro O, e raio 6,
centímetros. Uma corda AB mede 8. Calcule a distância entre o centro O e a reta AB. Então, o que vai ser uma corda AB numa esfera? Se nós pegarmos uma reta secante à esfera, essa reta vai intersectar a superfície esférica em dois pontos, A e B. Este segmento será chamado de corda da esfera. Então, neste exercício, a corda mede 8. Ele pede para nós determinarmos a distância entre o centro O e a reta AB. Aqui está o centro O. Lembrando, isso já noções antigas de geometria plana, que quando falamos em distância, estamos falando em um segmento de reta perpendicular que une o ponto O. Aqui ficou um desenho meio pequenininho, perpendicular. Então, na verdade, esse segmento aqui, acho que eu vou fazer maior aqui, né, para a gente enxergar melhor. Não é nem maior, eu vou localizar essa corda de uma forma melhor. Então, aqui está o raio R, aqui está o ponto O, e eu vou dizer que a corda AB, que mede 8, está aqui. Quando ele quiser falar sobre a distância do ponto O à reta AB, nós vamos nos preocupar com este segmento perpendicular. Então, esse segmento que vai do ponto O à reta AB perpendicular, essa medida, vou chamar de D, é o que ele está procurando neste exercício. Então, prestem atenção, porque isso daqui é meio que uma forma comum, uma forma constante de resolver esse tipo de exercício. A gente observa, vamos colocar aqui em outra cor, preto, por exemplo, que do ponto O até o ponto B, que está na superfície esférica, nós temos um raio. Do ponto O ao ponto A, que também está na superfície esférica, nós temos outro raio. Esse raio nós vemos que vale 6. Então, observem que aqui, pontilhado, nós formamos um triângulo, onde aqui é O, B, A, onde aqui temos os dois raios da esfera, essa corda que mede 8 e o valor que estamos buscando é esse valor aqui, D. Bem, se aqui é R e aqui também é R, esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, sabemos que este segmento perpendicular é a altura em relação à base do triângulo isósceles. E por propriedades antigas de geometria plana, sabemos que ele divide a base em dois segmentos iguais. Então, aqui é 4 e aqui também é 4. Então, a essa altura, nós ficamos com uma figura parecida a essa. Aqui está a distância que queremos calcular, aqui está o raio, que mede 6, e aqui está o segmento, esse segmento que mede 4, temos um triângulo retângulo, podemos usar Pitágoras, onde 6 ao quadrado é igual a D ao quadrado mais 4 ao quadrado. 36 menos 16 igual a D ao quadrado, que vai dar 20. Então, D, que é essa distância que está sendo buscada, é a raiz de 20. Isso vai nos dar 2 raiz de 5 centímetros. Então, esse exercício envolveu vários conceitos, né, que muito importantes e conceitos antigos. Então, é um exercício simples, mas que nós precisamos conhecer esses detalhes para conseguir resolvê-lo. No exercício 63, um outro conceito vai ser introduzido, que é o conceito de secção plana. Secção
plana. Por que eu estou dizendo outro conceito vai ser introduzido? Porque no exercício 62, nós definimos, né, relembramos o que é corda, só que agora de uma esfera, quando uma reta intersecta, uma reta secante à esfera, intersecta a superfície esférica em dois pontos A e B, e este segmento AB é chamado de corda da esfera. Agora, nós vamos tomar um plano, e não uma reta, que secciona, que corta a esfera. E quando este plano alfa corta a esfera, ele forma uma figura de interseção entre o plano e a esfera. E essa figura de interseção, que é um círculo, vai ser uma secção plana da esfera, ok? Então, no exercício 62, nós trabalhamos com uma corda da esfera, e no exercício 63, nós vamos trabalhar com uma secção plana da esfera. Então, vamos lá. Uma esfera de centro O e raio 17 é seccionada, é cortada por um plano alfa, à distância de 8 centímetros do centro. Então, observem que aqui nós temos um ponto da superfície esférica. Então, a distância desse ponto até o centro é um raio dessa esfera. E esse raio foi visto que é 17 centímetros. Quando esse plano seccionou a esfera, ele formou este círculo que está em azul aqui. Vou até mudar para azul. Então, este círculo que está em azul, vamos aqui pegar a borrachinha para não confundir a gente, pegar de novo o lápis. E este círculo que está em azul, fruto da intersecção do plano alfa com a esfera, vai possuir o seu centro também e vai possuir o seu raio também. Só que agora não como esfera, mas como círculo, figura plana. Então, vamos ler de novo. Uma esfera de centro O e raio 17, está aqui esse segmento vermelho, vou chamar aqui até que de OA, para dizer que é o raio, é seccionada por um plano alfa a distância de 8 centímetros do centro. Então, olha a distância do centro da esfera até este círculo é 8 centímetros. Será que vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Aí, falou-se em distância, de novo, perpendicularismo. A pergunta é, da letra A, calcule a medida do raio do círculo. Círculo que é determinado pela interseção do plano com a esfera. Então, para resolver a letra A, nós vamos tomar este triângulo retângulo, onde aqui está a distância do centro O até o centro do círculo, que é 8. Aqui é o raio do círculo, que é a pergunta, e aqui é o raio da esfera, que é 17. Então, nós vamos fazer que 17 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou seja, 289 menos 64 é igual ao raio do círculo ao quadrado. Então, o raio do círculo é a raiz de 225. O raio do círculo é 15 unidades de comprimento, centímetros. No item B, o círculo mencionado no item A é uma secção plana da esfera. Calcule a área dessa secção. Ora, calcular a área da secção plana nada mais é do que calcular a área de um círculo, que nós já sabemos que é π vezes o raio do círculo ao quadrado. Então, será π vezes 15 ao quadrado, que é 225 π
unidade de área, centímetros quadrados. Então, estejam bem atentos que nós trabalhamos em dois importantes exercícios. No 62, o conceito de corda e distância do centro da esfera à corda. E no exercício 63, a noção de secção plana e distância do centro da esfera à secção plana. Em ambos os exercícios, nada mais usamos além de conhecimentos muito antigos de geometria plana e o teorema de Pitágoras. Então, no exercício 64, um outro exercício falando sobre secção plana. E diz que em uma esfera de centro O e raio 15 decímetros. Então, em uma esfera... tá feio. Vamos lá. Caprichar em uma esfera. Então, se nós pararmos aqui, é um círculo, né? Porque nós só desenhamos no plano. Então, para dar a sensação de esfera, a gente faz uma voltinha aqui e uma pontilhada lá atrás, tá? Então, isso é o código para ser esfera. De centro O e raio 15 decímetros. A área de uma secção plana. Então, nós já sabemos agora que uma secção plana é um círculo resultante da interseção de um plano com a esfera. Então, nós temos aqui um círculo. Se é um círculo, possui centro e possui um raio pequenininho. Então, vamos alterar aqui a cor para marcar o centro do círculo, da secção plana, e o raio da secção plana, o raio do círculo. Então, está aqui. Continuando. Disse que a área dessa secção plana, a área desse círculo, é 81 π decímetros cúbicos. Então, a área deste círculo, que é π rzinho, é raio do círculo ao quadrado, é igual a 81 π decímetros quadrados. Dividindo tudo por π, nós vamos ter que o raio é igual a raiz de 81, ou seja, o raio é 9 unidades de comprimento decímetros. Então, o valor deste segmento aqui é 9. A pergunta é, calcule a distância entre o centro O e o plano que contém essa secção. Então, na verdade, trocando em miúdos, que é para a gente ficar sempre seguro na hora de resolver esse tipo de exercício, quando ele quer essa distância entre o centro O e o plano que contém a secção, estamos querendo saber a distância de um centro da esfera ao centro do círculo, que é a secção plana. Então, é esse D aqui que nós estamos querendo achar. Não esquecendo que este raio 15 aqui também pode ser localizado aqui, olha, raio 15, de forma que, outra vez, a gente forma o nosso triângulo retângulo e pode, utilizando Pitágoras, descobrir o valor de D, que é a distância. Então, D ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 225 menos 81, que é 144. Então, D, que é a raiz de 144, será 12 unidades de comprimento decímetros. Então, essa é a distância procurada. E agora nós vamos ver a fórmula do volume de uma esfera, que já está aqui embaixo, já estou adiantando. 4πr ao cubo sobre 3, essa é a fórmula do volume de uma esfera. Mas nós vamos, por curiosidade e também para fazermos uma ginástica mental, perceber, né, entender de onde veio esta fórmula. Então, nós vamos, para começar, tomar um cilindro equilátero, não esquecendo que o cilindro equilátero é aquele cuja altura é igual ao diâmetro da base. O diâmetro da base
que é R mais R, é 2R, e a altura do cilindro equilátero também será 2R. Então, depois que tomarmos este cilindro equilátero, nós vamos bem na metade da altura formar dois cones, um com a base, com o círculo de cima, né, com a base de cima do cilindro, e o outro cilindro, e o outro cone com a base coincidindo com a base de baixo do cilindro. Então, nós temos dois cones pequenininhos e idênticos dentro deste cilindro. Aí, vamos tirar esses dois cones do cilindro. Eliminamos eles. Sobrou um sólido esquisito, difícil da gente imaginar até. E este sólido que sobrou chama-se anticlepsidra. É fácil calcular, realmente fácil, né? Calcular o volume desse sólido que sobrou, dessa anticlepsidra, fazendo que o volume dele, deste sólido, desta anticlepsidra, é igual ao volume de todo o cilindro, menos o volume dos dois conezinhos. Esses dois volumes a gente já conhece. Então, nós podemos fazer aqui, ó, o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, menos dois volumes de dois conezinhos idênticos. Área da base vezes a altura sobre 3. Nada disso nos é desconhecido. E fazendo essa subtração, nós chegamos ao valor, a expressão 4πr ao cubo sobre 3. Esta fórmula se referindo ao volume da anticlepsidra. Ah, só que ainda tem uma outra demonstração, essa sim um pouquinho mais forte, só para quem se interessar muito, que vai ligar o volume dessa anticlepsidra ao volume da esfera. E essa demonstração será feita utilizando o princípio de Cavalieri, que prova que o volume dessa anticlepsidra vai ser igual ao volume de uma esfera de raio R. Quem se interessar, pode buscar, e se tiver alguma dúvida, quiser discutir alguma coisa, pode levantar no chat ou no nosso fórum, ok? Resumindo, professora, muito interessante isso tudo, com esses nomes esquisitos e etc, etc. O que eu preciso saber disso daqui? Ah, tá. Então, você precisa saber que o volume da esfera é 4 vezes π vezes o raio da esfera ao cubo, tudo isso dividido por 3. Então, isso é o que nós vamos utilizar nos próximos exercícios. Moçada, então, para acabar esse primeiro tempo, vamos fazer 3 exercícios, utilizando já a nossa fórmula de volume da esfera, que é 4π vezes o raio da esfera ao cubo sobre 3. Então, no exercício 68, calcule o volume de uma esfera de raio 2. Bem simplesinho mesmo. 4π vezes 2 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo é 8, vezes 4, 32, 32π sobre 3 metros cúbicos, que é a unidade de volume. Para resolver os exercícios 69 e 70, prestem atenção. Calcule o volume de um hemisfério. Então, primeiro a gente precisa saber o que é um hemisfério. Hemisfério é justamente a metade de uma esfera. Então, essa figura que nós temos aqui é um hemisfério, a metade de uma esfera. E é dito que esse hemisfério tem como base um círculo de raio 6. Então, este hemisfério tem como base um círculo de raio 6. No exercício 70, calcule o volume de uma esfera cujo círculo máximo tem área tal. Então, agora nós vamos fazer uma ligação entre esses dois exercícios. O hemisfério, que é a metade de uma esfera, a base dele, que é este círculo,
é chamado de círculo máximo. Por quê? Porque este círculo possui o raio com a mesma medida da esfera. Então, o círculo máximo é aquela secção plana da esfera cujo raio tem o mesmo valor do raio da esfera. E este círculo máximo será também a base de um hemisfério. Só para lembrar, quando nós temos uma esfera, nós podemos seccionar essa esfera formando um círculo bem pequenininho. Podemos fazer aqui um círculo um pouco maiorzinho, até que nós podemos também fazer uma secção e obter o maior círculo possível. Este maior círculo possível passa pelo centro da esfera. Neste caso, este círculo é chamado de círculo máximo e, por coincidência, que não é coincidência, né? Vai ser a base do hemisfério, da metade da esfera. Então, volto a repetir, muito importante, é que o raio deste círculo tem o mesmo valor do raio da esfera. Mas então vamos parar de conversa, vamos resolver o exercício 69. Calcule o volume de um hemisfério, cuja base é um círculo de raio 6. Então, eu sei que o raio da esfera também vai medir 6. Então, o volume da esfera é 4π vezes o raio ao cubo sobre 3. E isso, depois de fazermos todas as contas, vai nos dar 288π centímetros cúbicos. Atenção, unidade de volume. Mas eu quero o volume do hemisfério. Então, o volume do hemisfério vai ser 288π sobre 2, que é 144π centímetros cúbicos, resposta do exercício. E no exercício 70, calcule o volume de uma esfera cujo círculo máximo tem área 16π. Então, o círculo máximo possui área πr2 igual a 16π. Dividindo tudo por π, o raio é raiz de 16, que é 4, unidade de comprimento, metros. Mas a gente sabe que, como o círculo é máximo, o raio dele também é o raio da esfera. Então, calcular o volume dessa esfera simplesmente é, aplicando a fórmula, fazer 4 vezes π vezes 4 ao cubo sobre 3. E isso vai dar 64 vezes 4, que é 256 π sobre 3 metros cúbicos, que é a unidade de volume. Bem, moçada, vamos dar um intervalinho. No próximo tempo, nós vamos estudar área da superfície esférica.